Bom dia a todos e todas. É com grande satisfação que eu estou aqui, na qualidade de representante da professora Thalma, a secretária municipal do Rio de Janeiro, para iniciar esse trabalho junto a essas pessoas que, à frente conosco da Secretaria Municipal de Educação, compreendem a necessidade desse momento bastante crítico que a gente está vivendo e conversar com essas pessoas durante esse momento da pandemia sobre um assunto tão relevante para nós da Secretaria é uma oportunidade sem tamanho. Nós hoje temos aqui na sala os nossos companheiros, professora Kátia Rios, que está à frente do NIAP, junto conosco, e todos os profissionais que compõem esse trabalho conosco. Nós tivemos um número de inscrições bastante relevante e a gente fica muito feliz em saber que mais de 3.000 pessoas compõem esse momento. Então, assim, eu estou aqui abrindo esse webinário, que nós vamos discutir a saúde mental, que é, para nós, nesse momento, o que nos aflige tanto quanto as questões emanadas por esse momento, onde a gente atravessa a maior crise de saúde que muitos de nós vivemos em nossas vidas. A Covid-19, ela não veio só trazer um problema físico, ela veio trazer um problema da saúde da cabeça das pessoas, vamos dizer assim, né? Para ser bem prático. E discutir sobre isso, sobre as nossas emoções, sobre tudo aquilo que nos aflige nesse momento, para nós é muito importante. Levar isso para os nossos profissionais da rede, com qualidade, que é o que nós estamos fazendo aqui, na presença de cada um de vocês. E a gente, nesse momento, só pode agradecer de ter parceria, vocês todos aqui conosco, e esse campo todo que responde positivamente ao nosso chamado. E quando nós temos mais de 3.000 inscritos, nós entendemos que todo mundo está, como nós, imbuídos nesse momento. Quero desejar uma manhã bastante proveitosa para nós. Isso é apenas o início de uma discussão que vai se estender agora e vai fazer parte da nossa rotina, da nossa prática. A discussão da saúde mental, ela vai acompanhar todo o nosso trabalho pedagógico, nas nossas salas de aula, nas coordenadorias, no nível central, através, lógico, sempre do acompanhamento dos profissionais que vocês são para nós e que bastante nos gratifica de fazer parte dessa rede. Um bom dia a todos, um bom trabalho para todos nós nessa manhã e muito obrigada pela participação maciça que nós estamos tendo aqui. Isso nos deixa muito feliz e mostra que a gente está no caminho certo. Vamos lá. Bom dia a todos. Opa. Bom dia, Heloísa, obrigado. Bom dia, professoras, bom dia, professores, profissionais da educação. Sou Kátia Rios, professora que atua na gerência do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares. Nosso trabalho tem inspiração em um princípio primordial, que é o diálogo, e principalmente o compartilhamento de experiências na criação de ações e estratégias junto com os profissionais dentro das escolas. Desse modo, agradecemos a todas e todos que se inscreveram e estão agora aqui nos assistindo e encaminharam questões fundamentais para a gente poder elaborar esse momento. Também escolhemos esse caminho pela experiência, principalmente de 2 trabalhos que realizamos nesse período de distanciamento social. O grupo 1 foi o grupo de apoio mútuo online com professores e diretores. Esse espaço é um espaço de interação com psicólogos, assistentes sociais e professores do NIAP que procuram trocar experiências entre si sobre os impactos e enfrentamento dos desafios da nossa profissionalidade nesse momento em tempos de pandemia. Uma outra experiência importante para nós, para compor esse trabalho, foi a interação possível por meio de um questionário, de um trabalho virtual enviado aos alunos.
Tivemos mais de 2.000 respostas, onde eles puderam nos contar um pouquinho sobre como estavam vivenciando esse momento. É claro que quando nós encaminhamos era abril e à época não imaginávamos que fôssemos demorar tanto, né? Passar tanto tempo. Aos poucos a gente foi se dando conta de que esse tempo iria durar um pouco mais. Mas eles contaram aquela época sobre os sentimentos e as emoções que aquele contexto, né, e que vivemos até hoje, e os modos de interação que eles vivenciavam com a escola. Aliás, esses modos de interação, acho que esse meio virtual não é apenas novo, né? Não é apenas para o nosso trabalho no NEAP e para muitos profissionais da educação. Esse modo virtual é, sobretudo, muito diferente, pois o nosso trabalho exige encontros, interação, compartilhamento e troca constante. Mas as circunstâncias nos obrigaram a exercitar outras formas de conversar, interagir e até sentir a proximidade com o outro, mesmo no meio virtual. Estamos construindo outros modos de acolher, atuar e conviver com os nossos alunos, professores, profissionais da escola e também com as famílias. E os processos de adaptação ao trabalho e dedicar esforço para modificar quase que inteiramente nossa atuação, que sempre foi muito próxima aos profissionais da escola. Tivemos que constituir uma presença-ausência que se traduz em um modo online e remoto de existir. Mas hoje criamos outros caminhos para constituir nossos vínculos e fortalecer nosso diálogo e participação na escola. Vamos contar um pouco da nossa experiência de adaptação dessas ações. Estaremos com vocês, conversando sobre as perguntas enviadas, que foram muitas, mais de 1.500 perguntas, e destaco que muitos questionamentos foram feitos em função da ideia dos efeitos psicossociais que emergem a partir dos diferentes limites e modos de interação. Outras demandas de perguntas nascem da ideia de como lidar com a subjetividade dos alunos e também dos colegas nesse momento. Eu acho que a gente precisa ter uma atenção especial e eu acho que é importante destacar aqui. Muitas perguntas podem também ser contempladas se a gente voltar ao webinário sobre os desafios intersetoriais na promoção e vigilância em saúde, do dia 17 de setembro, dinamizado pelo Núcleo dos Programas de Saúde Escolar. Podemos acessá-lo no Rio Educa ou no canal do YouTube do NEAP. Enfim, trazemos nossas experiências para expressar o nosso compromisso com o apoio para a escola e, por isso, hoje vamos conversar sobre a difícil tarefa de encontrar os alunos remotamente. Vocês vão ter duas professoras, duas psicólogas do Programa Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, PROENAP, que vocês conhecem, que circulam nas escolas, e depois vocês serão apresentados a assistente social Jocelene, que está aqui já na sala, esperando, a psicóloga Flaviane Ribeiro, que irão conversar com vocês sobre perguntas e dúvidas encaminhadas. Talvez também nessa conversa possa aparecer algumas orientações que nasceram das experiências que a gente vivencia nas escolas, vivencia e vivenciou na escola nesses momentos. Bom, professoras e professores, espero que tenhamos uma manhã excelente, um trabalho maravilhoso e a gente pretende começar ouvindo também
que os nossos alunos disseram para nós nesse momento. Um grande abraço. Bom dia. Nessa pandemia, eu aprendi a ter mais empatia com o próximo, porque como os adultos são os mais afetados por esse vírus, eu acho que nós, crianças e adolescentes, se cuidarmos de nós mesmos, a gente vai acabar cuidando deles, para não transmitir o vírus para eles. Ficar em casa durante os 6 meses foi uma coisa muito complicada, muito difícil. Por um lado, foi bom porque a gente passa mais tempo com a gente, nós mesmos. Gente, eu vou falar que eu tô com saudade da escola. Tô com saudade da Mirella, do Lucas Nascimentos, do Lucas Melo, da Laís, da Kelly, português, matemática, ciências, muita saudade. Eu tenho o contato dos números dos meus amigos em parte. Tem um amigo meu que ele não tem um número, um celular. A gente precisa se unir, a gente precisa se ajudar. E uma coisa que me ajudou muito foi meio que conversar com outros adolescentes. Está em casa sem fazer nada? Então venha para o WhatsApp, para o Facebook e Instagram. Venha participar conosco de videochamadas, de mensagens. Está em casa sem fazer nada? Aprenda a fazer receita com as alunas do Proinap. Venha! Foi uma coisa bem difícil no começo. A gente tá numa rotina e tem que entrar em outra, não poder sair de casa. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mas é claro, gente, essa ciência é esperança. Mas durante essa longa madrugada, o que você tem feito? Falar de esperança é falar de aprendizado e falar que tudo isso vai passar. E que no final de tudo isso, essa pandemia, iremos olhar as coisas com mais sentido e tranquilidade. Neste momento, precisamos de muita sanidade mental, empatia e principalmente esperança. Eu sei quanto é difícil, mas faça a sua parte. Crie uma rotina em casa, faça exercícios, estude, se divirta. E mais importante, ensine esperança a quem não acredita que sairemos dessa, a quem já está desistindo. Faça a sua parte, que eu farei a minha. #Juntos por um bem maior. Eu acho que nessa pandemia eu me aproximei muito com a minha mãe e foi uma das únicas coisas boas que aconteceram. E eu acho que nesse momento se reaproximar, se conectar com o seu interior é essencial. E o que eu aprendi nessa quarentena foi ajudar minha mãe, eu passei a lavar louça, a lavar roupa, várias coisas. Não aprendi a cozinhar ainda, mas eu planejo aprender. Olá, pessoal, tudo bem? Bem, eu vou entrar em cena nesse momento, enquanto a assistente social Jo está ajustando o áudio dela. Bem, eu sou Flaviane, sou psicóloga, atuo no UNIAP, nesse momento como articuladora das equipes, né, da equipe Proinap da 9ª coordenadoria. Cada coordenadoria tem um articulador e nesse momento eu atuo na articulação da 9ª CREA. Também já atuei durante 10 anos na ponta, né, já estive lá compondo a equipe interdisciplinar, que é composta por psicólogos, assistentes sociais e professores, e a minha fala hoje vem muito balizada por essa experiência de atuação na ponta, né? Então, a minha fala, meu lugar de fala hoje é como uma psicóloga que já esteve na ponta durante 10 anos, e que nesse momento estamos aí atravessando esse contexto de pandemia, né? Então, até por conta disso, a minha fala, né, enquanto psicóloga que atua na política pública de educação, ela não pode vir de modo como uma receita, como algo que tem que ser seguido passo a passo. Não, ao contrário, até porque eu não aposto nisso. A nossa prática na escola não vem por esse viés. A minha fala hoje pretende ser reflexiva, né? Eu estou chamando de fala-reflexão. Então, essa fala-reflexão de hoje vem muito capturada também pelas perguntas que recebemos. Recebemos muitas perguntas, depois teremos
né, o momento destinado às perguntas e respostas, mas também produzir a minha fala capturada por essas perguntas que recebemos. E eu começo trazendo uma questão que apareceu de modo frequente, que é como se sentir acolhido para acolher. E para a gente poder pensar e discutir, trazer uma fala reflexiva sobre essa questão, 3 pontos me parecem importantes da gente pensar. O primeiro é a respeito do afastamento inesperado e sem despedidas que tivemos do nosso trabalho presencial, da nossa rotina. Então, é um ponto que eu queria abordar. Daqui a pouco eu volto nele. O segundo é falar sobre a instabilidade psíquica, emocional, né, que acomete o outro e a cada um de nós. Então, também vou voltar a esse ponto. E o terceiro ponto para discutir como se sentir acolhido para acolher é falar das perdas. Né? Como a gente consegue elaborar perdas até para que a gente possa construir novas práticas. Ok? Então, voltando lá no primeiro ponto, quando eu falo de um afastamento inesperado, abrupto, sem despedidas, eu estou querendo marcar com isso que um belo dia a gente foi à escola e a gente não voltou mais desde então, já se passaram 7 meses. Provavelmente vocês lembram com quem estiveram nesse dia, o que fizeram nesse dia, mas, ao mesmo tempo, esse afastamento, esse esgarçamento com a relação do trabalho presencial possibilitou uma maior proximidade com a nossa casa, uma maior proximidade com o nosso corpo, com as nossas questões existenciais, maior proximidade com aqueles que vivem conosco na nossa casa, não é isso? E como nós somos múltiplos e plurais, essa maior aproximação com o nosso corpo, com a nossa casa, com aqueles que vivem conosco, essa maior proximidade ela pode potencializar cada um de nós, né? Essa maior proximidade pode possibilitar crescimento, desenvolvimento, pode imprimir potência, mas essa também maior proximidade pode provocar rupturas, pode provocar violência, pode provocar tristeza, enfim. Então, é exatamente aí que eu queria chegar, né? Esse momento de pandemia, de excepcionalidade, não me parece qualquer momento da nossa vida, da nossa história de vida. Ele não necessariamente será traumático e patológico para todos nós, porque temos recursos para lidar, temos potencialidades também, então o rebatimento disso terá efeitos diferentes para cada um de nós. Então esse é o ponto que eu queria trazer quando a gente fala desse afastamento inesperado e abrupto. O segundo ponto, e aí quando eu digo isso, né, que esse contexto ansiogênico que nos atravessa não necessariamente será traumático e patológico para todos nós, eu estou querendo marcar o segundo ponto da minha fala, que é a crise no outro e a crise em nós. Então há uma instabilidade, uma crise que é psíquica, né, uma instabilidade que é emocional, que é sanitária, que é financeira, e essa instabilidade está no outro, está em cada um de nós, e aí vem a pergunta, né, como eu posso me sentir acolhido para acolher? Como é que eu elaboro isso em mim? Como é que eu consigo transitar por essas instabilidades para poder me tornar passível de interação com o outro, de construção de um trabalho? Porque se tem algo nesse momento que é riqueza, é exatamente a capacidade que a gente tem de se reconstruir, né? Então, acho que para pensar como acolher e ser acolhido, precisamos apostar na palavra. É preciso falar a palavra e a escuta. Então, a gente precisa falar, a gente precisa ter espaços para despejar, para derramar, para colocar em palavras o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, e, ao mesmo tempo, uma escuta. Né, alguém que possa nos ouvir de modo empático, de modo afetivo, de modo acolhedor. Então, estão aí 2 recursos importantes para a gente transitar nesse momento de pandemia e de muitas incertezas e inseguranças, a palavra e a escuta. E, por fim, o luto, a perda, né, o terceiro ponto da minha fala, que é elaborar a perda para que a gente possa se constituir. E quando eu digo isso, eu estou falando da importância da palavra, né? Tivemos muitas perdas nesse momento, não só de vidas, pessoas adoecendo, mas também tivemos perdas da capacidade de previsibilidade de futuro, perdas de encontros, planejamentos, enfim. Então, a gente precisa falar sobre essa perda. É quando a gente fala sobre a perda, é quando a gente consegue, talvez, desinvestir
a energia, né, naquele objeto perdido, para que essa energia possa ser dissipada. Eu acho que é disso que se trata quando a gente fala de fazer luto, elaborar uma perda, é falar sobre, né, essa perda, sobre o que nos angustia, o que nos incomoda, o que nos faz sofrer, é poder falar e ter um outro que possa nos ouvir. Me parece que esse é um grande desafio, e elaborar perdas tem a ver exatamente com esse processo, poder falar e um outro que possa nos ouvir. Bem, a partir de agora eu vou convidar vocês para assistir um vídeo que foi produzido por profissionais. Ah, não, gente, a Jo, né? Eu substituí a Jo. Então, depois da fala da Jo, então só vou contextualizar vocês, que depois da fala da Jo, vocês vão assistir um vídeo que foi elaborado pelo setor, por uma equipe, né, que atua com a gente aqui no NIAP, que é a equipe do Corpo Expressivo. E nesse vídeo vocês vão perceber de modo muito potente, de modo muito valioso, exatamente esse processo de construção de novas práticas de trabalho. Me parece que nesse vídeo fica muito marcado que o isolamento, que o distanciamento, né, o isolamento é do vírus, não do afeto, não da solidariedade, não das relações sociais. Então, o vídeo transita exatamente por aí e vai marcar a potência que é um trabalho, né, quando ele acontece mediado pela tecnologia, de modo afetivo, de modo generoso, de modo a marcar a importância do estar junto mesmo à distância. Tudo bem? Então, depois da fala da Jo, vocês assistem o vídeo. E depois do vídeo, as perguntas, tá bem? Revejo vocês nas perguntas. Até lá. Bom dia a todos e todas. Espero que agora vocês estejam me ouvindo bem. Justamente o fato da gente atuar ao vivo e a cores, isso pode ocorrer, né? Então, assim, um problema técnico com o meu fone, mas agora me parece que já está tudo estabelecido. Então, vamos lá. Eu sou Jocelene Márcio, eu sou assistente social, sou articuladora da 5ª Coordenadoria Regional de Educação, Simpacre. Na realidade, eu coordeno uma equipe técnica que funciona na 5ª Coordenadoria Regional de Educação. Então, é uma equipe técnica composta por assistentes sociais, professores, psicólogos, e a gente vem desenvolvendo um trabalho lá bem interessante. Então, é um pouco a partir, né, dessa experiência nesse período é que eu vou tentar trazer a minha fala. Então, gostaria também de saudar as colegas que me antecederam, né? A professora Heloísa, a professora Cátia Rios e Flaviane, colega e companheira de trabalho. E, a partir daí, falar um pouco. Então, conforme falei no início, também acabou que foi aparecendo em algumas falas, eu sou assistente social, então hoje a minha missão é um pouco trabalhar como que os efeitos da pandemia ele vai interferindo diretamente nas relações sociais estabelecidas pela comunidade escolar como um todo, entre nós também, porque nós também somos sujeitos dentro desse processo, então estamos afetos a essas mudanças. Então, assim, as ações necessárias, né, ao combate do novo coronavírus, elas interromperam, né, as aulas presenciais nas escolas brasileiras, mais especificamente em março, mas o mundo parou, né, gente? Então, o impacto foi um impacto não somente na educação, mas ele foi um impacto reconhecidamente necessário para que houvesse uma redução, né, das chances de que esses estudantes, que são um número bastante alto, né, nós somos uma das maiores redes de educação da América Latina, então o fechamento das escolas no mundo foi uma tentativa de que esses jovens pudessem ser vetores, né, para as suas famílias. Então, diante dessa incontestável necessidade, o distanciamento físico, social, né, a gente vai ouvir aí falando sobre esse distanciamento de diferentes formas, né, ele atinge a sociedade como um todo. Mas, sobretudo, né, alguns profissionais, a gente ouviu falar dos profissionais da saúde, os meus colegas que estão na assistência, né, os profissionais da assistência, mas atingiu também diretamente nós profissionais da educação. Que atingiu, porque assim, estamos cientes, né,
da gravidade, né? E que esse distanciamento social ele pode ser a médio, a longo, mas ele pode ser um tempo mais extenso, tem sido um tempo muito mais extenso do que a gente imaginava. Então, diante disso, sem aulas presenciais, né, tivemos que desenvolver outras formas de aprendizado. Um pouco disso que o material também vai trazer. Então, ciente dessa longa distância, né, da paralisação, que vem gerando efeitos disruptivos no aprendizado, isso a gente não tem como controlar, né, certamente essa interferência, mas, ao mesmo tempo, surge uma necessidade urgente de adoção de novas estratégias, né, de ensino remoto. Então, a gente tem aí, se depara com um conjunto de problemas que essa sociedade já vivia e que ela passa, esses problemas eles passam a ser expostos de maneira muito mais perversa, né? Então, a gente tem aí que aprender, viver com as novas tecnologias e uma certeza nesse período de experiência que eu tenho é que a gente só vai conseguir fazer essa travessia, que não é tranquila, mas de forma mais amena, se a gente adotar estratégias coletivas. Então, são as estratégias coletivas que vem dando resultado, né, na nossa difícil missão de apoiar a escola, né, de fazer um apoio à escola nesse processo aí de ensino, aprendizado, mas sobretudo de estabelecimento de relação com a sociedade como um todo, com a família, porque são justamente nesse momento de isolamento e distanciamento social que os problemas também se encastelam no ambiente onde esses alunos residem. Então, é muito interessante que, assim, a gente fala quase que como um jargão, né? Fica em casa. Mais de ficar em casa, ele está ligado, né, a um conceito de moradia digna que, às vezes, ele não acompanha esse fica em casa. Então, não sei se todos sabem, mas a moradia adequada, ela já é um direito reconhecido desde 1948. Então, está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos e é um dos direitos essenciais à vida, né? Então, se você tem moradia digna, você tem um conjunto de outras coisas que é possível. E aí, conforme comentei, o conceito de moradia digna, ele está muito relacionado à questão do direito à moradia digna, que se constitui como parte, né, que se ajustou a chamar de direito à cidade. E a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm direito de maneira democrática e equânime ao acesso aos bens públicos da cidade. Um outro elemento é que a escola ela é um lugar de afeto, né? Ela é um lugar de memórias, de afeto. Então, não consigo pensar aquele ambiente escolar como um lugar onde você não pode tocar e trocar o mais genuíno dos sentimentos, que é um abraço, né? Então, poder pensar nessa escola é a gente pensar na ressignificação dessa convivência nesse espaço escolar. Mas a gente tem outros elementos, né? A escola é um lugar de afeto, de toque, de cheiro, de expressão, conforme falei, mais genuína dos sentimentos. E aí nos coloca numa missão que é, além da transmissão do conhecimento, como que a gente pode fazer desse lugar privilegiado de estabelecimento das relações sociais uma forma de, junto com a comunidade escolar, facilitar um pouco mais essa difícil travessia. Então a escola ela é um espaço de proteção, isso é uma outra noção que é importante a gente ter nesse momento. Ela é um espaço de proteção constitucionalmente garantido, e como falei anteriormente, né, quando você está encastelado, a gente tem aí ouvido, né, a gente dialoga sempre com muitas pessoas da comunidade escolar, com os parceiros do território, que nesse período da pandemia houve um aumento da violência, as pessoas passam, né, a se comunicar menos, então elas passam a viver de maneira mais isolada as suas necessidades, mas um direito tem que ser garantido, porque a gente sabe que a gente hoje
operacionaliza a forma privilegiada em função desse contexto de acesso a esses alunos é a forma remota, que não deve ser confundido com o ensino à distância, porque são metodologias diferentes, mas isso nos coloca um papel, né, um desafio e um papel que é pensar esse espaço escolar. Então, uma das coisas que a gente foi entendendo como importante foi pensar essa família, né? E aí essa família, muitas delas estavam superlotando as portas da Caixa Econômica, porque as pessoas, na sua grande maioria, têm função da sua vulnerabilidade. A gente atende um grupo de vulnerabilidade. Eu posso falar da 5ª Coordenadoria, que mais ou menos são aproximadamente 30% dos alunos são inseridos dentro do programa Bolsa Família. Eu não sei se todo mundo sabe, né? No programa Bolsa Família, ele é um programa de transferência direta de renda, que está relacionado ao CAD, a que a gente chama de CAD único, ou cadastro único. Então, o cadastro único, ele é a porta principal de entrada e de acesso aos direitos que são, sobretudo os direitos que muito perpassou nessa pandemia, que foi os programas de transferência direta de renda. Quando eu estou falando do programa transferência direta de renda, eu estou falando do dinheiro que sai direto do Estado e vai para a conta desses alunos, né, das famílias, de forma mais geral. Então, a gente viu também que havia um conjunto de desinformação e a gente atuou também nesse aspecto, de tentar, a partir desse processo, informar as famílias, criamos orientações, ajudamos na construção de cadernos pedagógicos, tentamos construir uma estratégia que pudesse fazer com que essa inserção fosse menos subalternizada. Eu acho que foi uma estratégia super importante, né, em função de que se essas famílias precisam ir à escola, né, se esses alunos precisam acessar a escola, primeiro eles precisam de acessar os direitos básicos, e aí, numa sinergia, né, entre CRE, com o próprio nível central, com os parceiros no território, a gente foi acionando outras possibilidades de contato com esses alunos, né? Certamente todos sabem que nem todos conseguem acessar os meios virtuais, então foi necessário fazer uma parceria com as rádios comunitárias locais, com a Associação de Moradores, para a distribuição desse material pedagógico, porque a gente sabia da importância de chegar, ainda que de maneira difícil e precária, colocada, imposta pelo contexto, né? A gente sabia a importância de que o conhecimento produzido e também uma forma da gente saber como está esse aluno, era fundamental a gente colocar como parceiro as instituições locais. E, acima de tudo, o que a gente foi entendendo? A gente tem tido contato com vários grupos de alunos, e esses alunos também vêm falando para a gente um pouco da realidade deles nesse processo. E a gente também entendeu, a gente foi aprendendo a desconstruir esse lugar de aluno, que ele assume um papel importante e estratégico nesse processo. O aluno, né, sobretudo os alunos que vêm participando do grupo aí com todos os percalços, ele tem sido um sujeito fundamental, né, sobretudo quando a escola vem também acompanhando, quer dizer, na sua grande maioria a escola acompanha e apoia nesse processo. E as pessoas ficaram em casa e leram livros, e escutaram, descansaram, fizeram arte e jogaram jogos. E aprenderam novas formas de ser, e ser inquietude, e ouviram mais profundamente. Algumas meditaram, algumas rezaram, algumas dançaram, algumas encontraram suas sombras. E as pessoas começaram a pensar diferente. E começaram a gente gravou esse vídeo no início da quarentena. A gente não tinha ideia de que ia durar tanto tempo. Esse início foi uma novidade para a gente. Foi uma adaptação primeiro para a gente, né? Para depois a gente começar a pensar de como é o corpo expressivo no espaço escolar, que é o nome do projeto da gente. Para o que a gente estava primeiro construindo cada uma
nesse coletivo. Tentando entender para tentar dialogar com as pessoas que estavam em casa de alguma forma e tentando levar dentro do caos, né? Que a gente estava vivendo. Aí veio os alunos, né, Lê? Aí a gente conseguiu um grupo, fazer grupos com alunos da Pará. Gente, o primeiro encontro com alunos, né? O que trouxe pra gente de sensação, né? Eu lembro da gente terminar o encontro, ter essa memória afetiva do lugar, os sentidos apareceram, né? Eles narrando. Eu acho que quando a gente pôde estar com os alunos e ver que era possível, né, que tinha algo de um possível que a gente estava descobrindo todos juntos, né? Eu acho que foi começar a encontrar o caminho, né? As possibilidades, assim. E eles, né, a gente junto com eles e com os professores, a gente pôde juntos construir esse caminho, né? Eu acho que teve algo que a gente pôde levar, mas algo também que não dava para antecipar antes desse primeiro encontro remoto, né? E aí, a partir disso, de fato, o caminho foi se fazendo. Aceite o momento da forma como ele se apresenta. Mas foi um caminho bem delicado, né? A gente não pode negar as muitas dificuldades que a gente teve, né? Problemas com conexão. Eu nem consegui escutar na hora que estiver falando da meditação. Mesclando aqui entre Será que ela está conseguindo ler? Agora parece que ela está tão... câmera ligada para a gente ter certeza se você está conectado, por favor. Está com muito problema aqui hoje. Juliana, você vai conseguir botar música? Camila, perfeita essa memória, né? O outro, sim. Gente, que loucura. Se perdeu no modo remoto, né? O aluno que resgatava a gente, ligava pra gente, tipo, o aluno que entra, eles, né? que salvavam a gente, né, Alessandra? Não sei, eu vi essa imagem, eu estava passando ali embaixo do viaduto de Madureira, aí eu passei e vi essa imagem, aí tava a fonte. Aí nisso que eu vi no Google, eu não consegui salvar. Quando eu estava lendo uma poesia pelo Pinterest, aí apareceu essa imagem, aí eu baixei porque eu me identifiquei muito e botei no plano de fundo do meu WhatsApp. É impressionante, assim, o domínio que eles têm com a tecnologia, né? Eu acho que a gente deu lugar a isso, né? Foi possível a gente poder falar disso entre nós, poder falar junto aos parceiros, aos professores que estão com a gente e poder falar com os alunos também, né? Eu acho que essa foi uma marca importante também desse período, né? Poder também dizer do que não funciona, do que está difícil de lidar, porque foram muitos momentos dentro desse grande momento que a gente está chamando aí de isolamento social, né? Que não é tão isolado, né, gente? Eu fico pensando nisso, assim, que na verdade a gente esteve em tantos lugares, com tantas pessoas, a gente conheceu tantas realidades, foram tantas possibilidades de abrir, na verdade, as nossas relações, né? E aí a vontade de estar na casa da outra. Eu fico lembrando da casa da Karina, que às vezes estava no quintal, e a gente ficava, ai, que vontade de estar aí com você, e tal, né? Tanta coisa boa, né? E a Andréia lembra também Nesse dia, outras pessoas mostraram alguns cantinhos da sua casa, né? Acho que foi algo também... Sim, vocês lembram? A gente conheceu irmão de aluno que a gente não conhecia, porque, né? Exatamente, os sons das casas, né? Vão entrando, vão fazendo parte aqui desse espaço, né? Que em algum momento a gente achou que fosse ser tão frio, né? Que pudesse ser tão distante. Mas como bem a Lê falou e a gente já conversou aqui, foi um possível com tanto afeto, né? Um grupo XYZ. Primeiro que a gente já está num processo com um grupo específico. Exatamente. Segundo, que a gente não vai ter mãos para tudo. Então, assim, ou a gente está fazendo um trabalho porque não tem esse trabalho que é o melhor. Mas espera aí, todo mundo, dessa quarentena. Gente, alguém gravando ainda aí, pelo amor de Deus, tá gravando? Alguém puxa. E detalhe. Essa proposta que a gente já leva para a escola, o desafio que a gente teve para fazer nesse formato aqui, e eu lembro a primeira pessoa que propôs, que foi o professor de educação física, né, que levantou, o professor Marcos, que tirou a gente da cadeira e fez os nossos corpos se movimentarem, assim, eu acho que foi também um marco, assim, desse momento, né, de poder... E quanto a gente mudou a partir disso, né, de quanto a gente parou para pensar no nosso trabalho a partir do que o professor trouxe pra gente, né? Pra gente se despreguiçar
De verdade, ó, deixar o som sair se der vontade. O primeiro encontro que a gente estava aqui lembrando, vem todas essas memórias da escola, os cheiros, o gosto da comida, né? Vem Os um sons, monte né? de coisas, os sons. O que acontece nessa escola? Oi, Você não sabe quem está vindo para cá. quem? Augusto Gente, eu Bolau. preciso falar com o diretor. Acabou que alguém. Eu posso ajudar vocês. Você fala, caramba, eu me senti na escola, né? Sim. Eu cheguei muito perto da escola. A gente consegue... Gente, eu estava pensando aqui assim, que um dia, né, a gente vai olhar para tudo isso e vai ter muito o que falar. Mas a gente está vivendo, a gente está no aqui e agora, né? Certo, Eu acho que isso é um pouco a Alessandra, escola, isso, né, mas gente? eu fico pensando que se não fosse esses encontros, né, esses afetos, essas escutas, essas aproximações, a gente não teria dado conta. E a mesma coisa acontecia com os alunos, né? Às vezes o aluno falava assim pra gente: tia, hoje eu vou ficar com a câmera fechada. E a gente trabalhou com as limitações. Lembra que a Valéria falou uma frase, estar junto? Eu estava tentando lembrar exatamente da frase, estar junto é o que importa, né? Sim, então eu acho sempre que dá isso, certo, né? Sempre dá certo. É isso, Jana. Estar Exatamente. junto sempre dá certo. Sempre dá certo. Exatamente. Encontro, Que né? é a ideia que a Valéria traz, né? E que é a ideia do teatro, né? Do aqui e agora, do pronto pro jogo, que a improvisação. Alessandra fala tanto, né? Da Uhum. improvisação da vida, né? E eu acho que o mais importante é que a gente, enquanto equipe, né, constituída, corpo expressivo no espaço escolar, e também com as parcerias, né, com os parceiros da escola e com os alunos, eu acho que tem algo que fez a gente não se sentir sozinho, né, durante esse tempo, né, gente? Deixa eu falar. Acho que isso foi algo importante, assim, a gente não se sentiu sozinho e buscou, junto, né, com os alunos, com a escola, também construir esse espaço de apoio, né, de apoio mútuo entre Gente, nós. Né? Isso que o aluno pode fechar a câmera. E a gente se adapta ao fechar a câmera, né? E na escola, o aluno às vezes gostaria de fechar a câmera, gostaria de estar no universo dele, né? E a gente teve também um outro tempo, o tempo é diferente, né? A gente respeitou esse tempo de não estar bem, né? E na escola não, você tem que cumprir aquele horário que é de 7h30 até meio-dia, e você tem que estar com a câmera aberta o tempo todo. Junto com a frase que ela escolheu, era uma imagem de uma cabeça aberta para o infinito, para o universo, né? Com estrelas, cheia planetas. E eu acho que é disso, né? A frase tinha algo assim... o outro vê muitas coisas em mim, né? Mas ele não consegue acessar muitas vezes essa infinitude que eu sou, né? Que todos nós somos, essa complexidade, esse universo, né? Todos nós somos o universo. A Terra começou a se curar. A Terra começou a se curar. E quando o perigo passou e as pessoas se juntaram, Novamente, elas choraram e fizeram novas escolhas e sonharam sonhos novos. criaram novas formas de viver e de curar completamente a Terra. Da mesma forma que elas haviam sido curadas. Eu sou Bárbara Bittar, sou psicóloga do NIAP, trabalho na gerência junto com a professora Kátia Rios. Hoje eu e o William, a gente teve a missão aí de ler todas as perguntas, Kátia falou 1.500, mas foram mais de 2.000 perguntas. O vídeo que a gente acabou de assistir, eu acho que nos ajuda, né, William? Ele materializou as perguntas, né? Ele trouxe em cena, em ato, aquilo que vocês, professores e profissionais da educação, trouxeram para a gente em palavras. A gente tentou categorizar esse universo enorme de questões, de dúvidas, de comentários, de inquietações em grandes categorias que a gente vai apresentar daqui a pouquinho para vocês. Hoje a gente não pretende responder todas as perguntas ou esgotá-las, né? Mas a gente abriu um campo aí de diálogo com a rede. Só para lembrar, quem entrou depois, a professora Kátia Rios lembrou também que o webinário do PSE, que aconteceu no mês passado, Desafios Intersetoriais na Promoção e Vigilância em Saúde, também é legal rever, está no portal do Rio Educa, no canal do NIAP do YouTube, a gente tem um canal, NIAP SME, pode nos assistir, tem outros materiais lá também que podem
compor com vocês trabalhos com as escolas. E lá também algumas dúvidas, principalmente em relação, né, à Covid, à transmissão, ao diagnóstico, à vacinação, podem ser sanadas. Busquem lá essas informações também. Hoje a gente vai se ater aqui às questões relativas ao cuidado em saúde mental e atenção psicossocial, que é o objetivo aqui do nosso webinário. Eu vou destacar algumas questões, alguns blocos de questões, depois a gente vai esmiuçando aí com Jo e Flaviane as perguntas. Nós tivemos muitas perguntas relativas a como manter os vínculos, né, do aluno com a escola, mantendo a motivação, a aprendizagem, evitando a evasão escolar, né, mantendo a permanência do aluno na escola, mesmo que de modo remoto e virtual. Muitos pedidos, eu acho que a Flaviane falou um pouco dessa questão de como acolher, né, como se sentir acolhido para acolher, muitas questões referentes ao acolhimento dos alunos, né, e ao próprio acolhimento dos profissionais da rede, como isso vai se dar, como a gente pode ajudar aí os professores a acolher seus alunos. Diante de tantas perdas, né, a Flaviane traz isso, eles marcam muito as perdas que todos tiveram, né, todos nós vivemos a catástrofe da pandemia, todos nós estamos vivendo isso, e claro que temos aí na vida posições diferentes e funções diferentes, mas a gente vai precisar lidar com essas perdas, não só, claro, a principal das vidas das pessoas, mas também as perdas simbólicas aí que Flaviane pontuou na fala dela, né? Muitos projetos e expectativas foram interrompidas no ano de 2020. Algumas pessoas também apresentaram preocupação com os alunos, né? Na fala da Jo, ela traz um pouquinho isso, a situação de vulnerabilidade social, as violências domésticas que aumentaram, né? A intensificação do convívio familiar também trouxeram consequências boas e ruins. Uma outra questão também, que a Jo traz um pouco, orientações às famílias, a rede pergunta muito, né, como se aproximar mais da família, que família sempre foi muito importante para o processo de aprendizagem, né, de ensino-aprendizagem. Nesse momento, mais importante ainda, a gente contar aí com a participação e com a presença das famílias remotamente. Então, não vou me alongar muito, para a gente poder ouvir mais um pouquinho Flaviane e Jo, tentar responder algumas questões. William, então, com você. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou o professor William Vieira, sou professor de História da Rede Municipal, atuo no NIAP e, neste momento, eu estou na articulação da equipe do PROINAP da 10ª CRE. É uma honra e uma alegria poder participar deste webinário, agradecer mais uma vez as inscrições e as perguntas, né, as questões, os comentários também que foram direcionados, né? E, para começar, eu gostaria de convidar novamente a Jocelene, né? Eu vou abrir aqui com algumas questões que, enfim, dialogam bastante com a fala da Jo, mas que também demonstram uma preocupação muito grande dos profissionais da educação com os alunos, né, com os estudantes. Então, Jocelene, eu vou trazer para você aqui algumas questões que eu gostaria que você pudesse comentar, pudesse responder. A primeira delas como essa pandemia ela pode influenciar, né, que tipo de influência ela pode ter no futuro dos nossos alunos, das nossas crianças, adolescentes e até dos jovens. Tá? Então, essa é uma questão importante, né? Como analisar a influência possível da pandemia no futuro das crianças, adolescentes e jovens. A outra pergunta ela envolve também um outro aspecto importante do cuidado, né? Uma preocupação com a solidariedade, algo que esteve e está muito presente nesses dias, nesses tempos de pandemia, né? A questão é a seguinte: como ser ajuda, né? Como ajudar as pessoas que perderam seus entes queridos nesta pandemia dentro da comunidade escolar, né, ao longo do dia a dia. Tá? E uma terceira questão, eu queria que você comentasse, né, como a pandemia ela revela assim, uma série de questões, uma série de problemas, né, e principalmente a questão que envolve o abismo
econômico, né? E como é possível ultrapassar isso, né? Esse abismo, como é possível enfrentá-lo de alguma maneira a partir do momento em que superarmos todo esse momento. Então, ok, Jô? Vou colocar você de novo aqui na tela e obrigado, pessoal. Eu gostaria de agradecer pelas perguntas, são perguntas muito importantes, que vai ajudar a nortear um pouco, conforme falei no início, a partir da nossa prática, aí, tanto como assistente social, mas também como processo de trabalho dentro desse período de pandemia. Então, eu acho que um dos elementos que vai, de uma certa maneira, interferir, né, que já vem interferindo na escola, a gente vai ter uma juventude, né, ou adultos muito mais tecnológicos. Eu fico pensando um pouco como era essa possibilidade de atender ou de estudar antes do avanço da tecnologia, e a pandemia ela trouxe muitos aspectos que a gente sabe que é negativo, mas nesse sentido a gente não pode negar, né? Apesar de ter um número representativo de alunos que também não conseguem acesso, e isso também nos direciona para um outro sentimento que foi fortalecido, né, nesse período da pandemia, que é a questão da solidariedade entre a comunidade escolar como um todo, né? Porque quando a gente fala de entender aquele aluno que não buscou o material escolar, ou então daquela professora que ouviu em um grupo que o aluno estava com situação e mobilizou toda a escola para ajudar ele naquele período. Então, isso vai fortalecendo alguns sentimentos que, com esse mundo, né, tão rápido que a gente vivia antes da pandemia, a gente foi tendo que ressignificar. Um outro elemento para mim que também é muito fundamental é a revalorização da escola, mas sobretudo do professor, né? Então, o professor, a gente escuta muitos alunos falando que ele tem saudades da escola, mas ele tem saudade da merendeira, ele tem saudade do cheiro da comida, mas ele tem saudade do professor, e que o ensino, ele sente muito essa falta. Então, eu acho que a escola ela foi ressignificada, né? Mais ainda a figura do professor, né, em sala de aula, dessas relações que foram ali estabelecidas. Então, nesse sentido, a gente vai poder, certamente esse período colaborou mais, né? E a questão do abuso também, que foi colocado aí, bem colocado na pergunta, justamente porque acaba meio que particularizando esse contexto da violência. Então, as famílias que não se comunicam, especialmente aquelas que têm dificuldades de acesso, mas a gente tem aí uma parceria muito ampla e importante com a rede, né, com o CRAS, com o CREAS, que acabam, nesse momento, também tendo uma relação um pouco mais próxima desses alunos. E o contato que a gente vai fortalecendo, ainda que de maneira virtual, com os nossos parceiros mesmo dentro da CREAS. Então, o PSE tem sido importante, né, no atendimento. Surge uma demanda, a gente tem que acionar, às vezes de maneira mais rápida, né, a rede, porque a gente sabe que a exposição do isolamento acaba provocando uma exposição muito maior desses alunos. No microfone. Flaviane, vou fazer perguntas para a Flaviane agora. Tem algumas questões que trouxeram para a gente. Como lidar com esse medo, né? Essa pandemia é algo muito, muito incerto, né? Como o vírus funciona, as questões aí que envolvem a própria doença, e as pessoas trazem, então, o medo. Como voltar ao novo normal diante dessa insegurança, dessa incerteza, desse medo, né? Como posso manter a saúde mental diante do medo? Como dominar o medo de ser contaminado, mesmo praticando os protocolos? As pessoas trazem muito isso. Uma outra questão que eu queria que você comentasse é sobre os adolescentes nesse momento da pandemia, né? Os efeitos aí para os adolescentes que vivem aí um momento da vida em que os pares, as relações sociais são fundantes aí, né, para a constituição subjetiva, e nesse momento eles tiveram que viver aí esse distanciamento, esse isolamento, situações de sofrimento que se agravaram, né? Alguém comentou aqui sobre suicídio na adolescência, você pode falar um pouquinho sobre isso? E se já tem alguns dados aí, o que a gente pode falar sobre os impactos psicológicos
desse isolamento social aí para a comunidade escolar e para a sociedade em geral? Pessoal, bem, muitas coisas, né? Eu estou ouvindo aqui as perguntas né, que vocês fizeram e a Bárbara trouxe. Eu acho que a gente pode fazer um webinário 2 para continuar respondendo tudo isso, porque me parece que são questões muito caras, né? Importantes, mas vamos lá. Né? O primeiro ponto que a Bárbara traz, como uma pergunta que chegou, é a questão do medo. Né? E eu tentei falar um pouco na minha fala sobre as perdas que tivemos, né? Sobre a importância da fala, da palavra. Então, o medo ele vai fazer parte, né? O medo, inclusive, vai atravessar todos e cada um de nós, é humano. Né? A gente está passando um momento de excepcionalidade, um momento ansiogênico, então o medo vai fazer parte desse processo. Me parece que a questão é como manejar esse medo, se a gente consegue falar sobre aquilo que nos angustia, que nos faz sofrer. Então, sempre acho que um recurso valioso é a palavra. Né? A gente conseguir colocar em palavras aquilo que a gente está sentindo e não tamponar. Né? E não tamponar o nosso sentimento, a nossa emoção, aquilo que nos aflige. A gente precisa falar e acho que aí está um grande desafio, falar e poder ter alguém que possa nos ouvir. Porque a gente está vivendo um momento em que todos querem falar, todos estão passando, né? Eu estava dizendo na minha fala, a crise, a instabilidade está no outro, mas também está em nós. Então, quem é que consegue, nesse momento, ofertar uma escuta afetiva, empática, acolhedora? Então, eu acho que esse é um grande desafio. Mas a questão do medo, eu preciso falar sobre ele e é natural que ele aconteça. Esse medo não necessariamente é patológico, vai provocar traumas em todos. Bem, depende dos recursos que temos para lidar, né, com esse medo, a nossa capacidade de falar sobre ele. Então, esse é um processo, é um caminho. O outro ponto é a adolescência, que de fato não é qualquer momento do nosso desenvolvimento, não é qualquer período da vida, e fico imaginando o quão difícil deve estar sendo para os adolescentes estarem confinados em suas casas, né? Então, essa maior proximidade com a casa, com a família, né? Essa maior interação com aqueles que residem em nossas casas, fico pensando o quanto as nossas casas cada vez mais são menores, então o espaço de convivência, né, pequeno. De repente, eu não consiga estar num espaço sozinho em algum momento, né? Eu não tenho obrigação, eu não preciso conviver com todo mundo o tempo todo. Talvez eu queira estar sozinho em algum momento. E para esse adolescente, isso é um processo. Inclusive para as famílias, né? Poder dizer isso às famílias, que talvez aquele jovem, aquele adolescente, queira também ficar sozinho em algum momento. Mais uma vez, o isolamento é do vírus, não é do afeto, não é do contato. A gente consegue estabelecer relações sociais à distância. É o que a gente tem feito enquanto equipe para a INAP, é o que a gente está fazendo agora aqui nesse webinário, né? É poder levar afeto, levar falas. Então, fico muito pensando no recreio, né? Vocês sabem que a escola não é só sala de aula, conteúdo, né? A escola também é o recreio, é a interação, é a merenda. Então, fico pensando no recreio virtual, olha que saída bacana, talvez, de interação nesse momento entre os jovens, os adolescentes, as crianças, promover um recreio virtual. Vi que algumas unidades fizeram isso, né? Festa junina virtual, propiciar espaços de troca e interação. Então, a gente, embora diga distanciamento social, a gente não pode se distanciar socialmente, a gente tem que se distanciar, bem, tem que ter os protocolos de segurança, distanciamento físico, né? Mas não social. A interação social tem que acontecer, senão a gente vai adoecer. E aí a questão do suicídio, né, que é uma outra preocupação que a gente tem tido e recebido notícias, né? O quanto é importante poder falar sobre isso, né? O quanto é importante falar sobre aquilo que nos angustia, que nos faz sofrer. Tenho estado muito preocupada com essa questão do isolamento, com os recursos que muitas vezes a família pode ter para lidar com o sofrimento do outro, do seu filho, do adolescente. Não é incomum a gente ouvir, por exemplo, nas escolas, as falas dos adolescentes dizendo que pediu a mãe para ir ao psicólogo ou que começou a falar sobre o que sofre e a mãe desvalidou, né? Ou o pai desvalidou, disse que era bobagem, né? Que ele tinha tudo, que ele tinha... Enfim, então eu fico pensando, de fato, os recursos que temos para lidar com o sofrimento do outro. Que devolutiva a gente dá para aquilo que a gente escuta, né? Então eu fico pensando que às vezes o que o outro precisa é uma escuta, não é uma avaliação, né? É uma validação do sofrimento e não uma avaliação
né? Então, fico pensando que é um caminho interessante até para a gente pensar esse sofrimento psíquico, né, nos jovens, a questão da automutilação, da ideação suicida, a importância da fala, né, e de uma escuta afetiva, atenta, é ouvir, né? Eu acho que esse é um caminho interessante. Então, a gente escuta isso dos jovens nas escolas, escutamos isso dos jovens na vida, né? O quanto eles precisam falar. E acho que durante o isolamento é possível falar e muito, né? Tá aí a tecnologia que tem nos permitido essa maior proximidade mesmo à distância. E, por fim, vem a pergunta que não quer calar: os impactos psicológicos da pandemia. Bem, me parece que a gente ainda está vivendo, né? É difícil falar sobre uma questão que a gente está vivendo. Eu acho que isso é um grande desafio, a gente poder falar de impactos na comunidade escolar, pensando na saúde mental, né? Nesse momento, a gente tem feito alguns movimentos enquanto NIAP, enquanto equipes para a INAP, né, de ofertar uma escuta à escola, aos alunos, né? Tivemos algumas iniciativas, né, nessa direção, e a gente tem ouvido exatamente isso que eu apontei na minha fala, né? Como é diverso, como é plural, como isso vai rebater de modo diferente para cada um de nós, como algumas pessoas estão lidando com maior tranquilidade, outras não tanto. Então, falar de impactos, de prejuízos, né? Falar de dados, talvez nesse momento seja difícil, mas talvez eu possa dizer a vocês que ninguém vai sair imune desse momento. Vamos levar algo disso que a gente está vivendo, se vai ser melhor, se vai ser pior, né? A questão do novo convívio, né? Eu tenho chamado de novo anormal, né? Isso que a gente está vivendo. E acho que a partir de agora vai fazer parte da nossa rotina, o uso das máscaras. Enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver remédios, né? A gente vai precisar ter um convívio muito diferente. E isso vai trazer impactos. A gente vai precisar entender, por exemplo, que a vida mudou, né? Que tivemos muitas perdas e a vida mudou. Então, a gente já compreender esse processo talvez nos ajude a elaborar, né? Bem, eu acho que é isso. Vamos ver aí o que mais. Tem mais perguntas? Muito obrigado, Flaviane. Tem mais perguntas, inclusive você vai continuar aí, porque eu vou fazer perguntas para você. Na verdade, eu não, né? Eu só estou trazendo as perguntas que os profissionais da educação fizeram ao inscrever-se neste webinário. Inclusive, uma das perguntas você quase respondeu, mas eu vou fazê-la para você falar mais especificamente, tá bom? Eu tenho aqui, Flaviane, agora um bloco de questões ligados principalmente à preocupação com relação aos profissionais de educação, tá? Então, o primeiro tem uma questão e tem um bloco com algumas questões, tá? Eu vou fazer assim, tentar fazer o máximo de literalidade possível, tá? Então, o primeiro bloco, ele vem assim: como lidar, né? É um questionamento dos professores de educação de como lidar. Por exemplo, como lidar com uma comunidade que, em sua maioria, não seguiu todos aqueles protocolos de distanciamento, né? Enfim, de uso de máscaras, etc. Como lidar com essa comunidade que não se precaveu tanto, né? E que também sofreu muito com casos de contaminação com a Covid. Então, como lidar com isso, né? O segundo é como se preparar psicologicamente para trabalhar num ambiente, essa é uma questão importante, onde pessoas chamam Covid de gripezinha, né? E mais um ponto: como manter a sanidade no momento, isso aí especialmente para os professores, né? Como se manter são no momento onde a nossa atuação como professor é questionada. É um avalanche agora, né? O William trouxe muitas perguntas sobre a escola, sobre os protocolos, né? Bem, eu vou falar enquanto saúde mental, enquanto psicóloga, né? O que eu posso dizer sobre essas questões aí que chegaram? Me parece que a primeira questão é como lidar, né? Como lidar com grupos, com comunidades que não seguiram protocolos, que desvalidam a Covid, né? E me parece que a outra era sobre a desqualificação, né? Muitas vezes que o professor vem sofrendo, eu acho que vem por aí. Bem, então, essas perguntas me fazem pensar, primeiro, que a gente está vivendo uma pandemia de um vírus que é desconhecido, né? É desconhecido, ninguém sabe como ele vai rebater
no organismo de cada um de nós, né? Ninguém sabe como ele vai rebater. Algumas pessoas contraem o vírus e não evoluem para quadros graves. Outras pessoas, em contrapartida, contraem o vírus e ele tem efeitos devastadores no organismo, não é isso? Não sabemos, bem, no início a gente achava que era um vírus respiratório, né, que ele provocava questões respiratórias, já sabemos também que não é somente isso. Então, é difícil, né, eu acho que, inclusive, eu preciso dizer isso, quando a gente tiver contato com as pessoas, na comunidade escolar, a gente primeiro precisa falar, né, eu acho que esse é o ponto. Talvez, no primeiro momento, o caminho seja deixar falar, se permitir ouvir, deixar as pessoas poderem extravasar tudo isso que sentiram e viveram durante esses 7 meses de pandemia. Acho, inclusive, que esse vai ser um caminho para a saúde mental de todos que convivem no espaço escolar, professores, alunos, funcionários da escola como um todo, né? Poder falar, porque, mais uma vez, não é só o aluno que viveu momentos difíceis. Todos nós, professores também, funcionários também. Então, ofertar espaço de fala e um espaço de escuta, deixar falar, né, para que essa pessoa possa se ouvir, né? O que é importante, porque eu tenho batido tanto nessa questão da fala, porque nem sempre falamos. Às vezes pensamos muito e falamos pouco. Quando a gente fala, a gente se escuta. E quando a gente se escuta, talvez a gente consiga elaborar, consiga repensar, né, consiga se dar conta de uma série de questões. Então, acho que o caminho, pensando isso, né, que veio aí como pergunta de vocês, é por aí, né, é pela palavra, é pela escuta, é proporcionando ao outro se ouvir também. Não só ouvir o outro, mas se ouvir. Acho que isso é um ponto. Com relação aos professores, a desvalidação, né, toda essa questão de queixa, né, sobre o não trabalho do professor, também já ouvi isso vem circulando, né, no senso comum. Fico pensando o quanto a escola não está fechada e não fechou em nenhum momento. O que a gente teve foi o fechamento físico dela, mas a escola está muito aberta e atuante dentro da casa de cada um de nós. Os professores estão trabalhando imensamente, se reinventando, né? Ressignificando em suas práticas, tentando construir novos modos de fazer aquele conteúdo chegar até o aluno. Isso me parece um trabalho imenso, por isso que é sofrimento, a gente precisa elaborar, é uma perda, inclusive, dos modos de ser professor antes da pandemia. Eu preciso falar disso, eu preciso elaborar isso, até para conseguir me constituir diferente agora. Então, com relação a essa desqualificação que ronda nessa fala, essa fantasia, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Falar com tranquilidade, que inclusive, isso que eu estou dizendo, né, que estamos trabalhando à beça. Né, eu também sou professora, e o quanto a gente tem trabalhado nesse momento, o quanto a escola não está fechada. Né? E eu acho, inclusive, isso não é qualquer coisa, né? A gente poder pensar exatamente nessa direção, o quanto a escola está viva, pulsante. Eu acho que esse é o desafio, né? A gente atingir os alunos. Mas vamos lá, tem mais perguntas? Tem. Jô, agora eu pergunto para a Jô, Flaviane, você descansa um pouquinho. Jô, eu acho que a gente precisa tocar na questão da proteção, né, das crianças e dos adolescentes. A escola faz parte aí da rede de proteção. É importante aí no sistema de garantia de direitos, né, um local aí que está fechado, né, fisicamente, não distante virtualmente, mas fechado fisicamente. E a gente sabe que houve um aumento aí do número de situações de violência doméstica, de violência contra crianças, e algumas pessoas fizeram essas perguntas, né? Como a escola pode fazer para buscar contato com os alunos que eles não estão com o telefone atualizado, não tem notícias dos alunos, né? Quais os caminhos da rede local aí que podem ser trilhados, abusos e maus tratos intensificados decorrentes da pandemia, como lidar com as possíveis questões de agressão e insegurança dos pais em relação aos seus filhos. Então, os professores aí, os profissionais de educação estão preocupados com a situação aí de risco social que alguns alunos nossos enfrentam. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e também falasse um pouco sobre
as questões da evasão escolar, né? A Flaviane fala um pouco aí desse vínculo, da necessidade de manter aí espaços de interação, né? Para além dos espaços de aprendizagem, ela falou de recreios virtuais, festas aí comemorativas da escola, e como então a escola pode manter esse vínculo, né? E evitar esse esgarçamento e o rompimento aí das crianças e adolescentes com o processo de escolarização. Então, Bárbara, como você bem falou, né, a escola ela não é um espaço simplesmente de transmissão de conhecimento, né? Ela é o lugar da proteção. Então, a escola, enquanto esse espaço de proteção, o próprio conceito, né, de educação, que está lá na nossa conhecida LDB, que está também na nossa Constituição, né, sobretudo a educação básica, que é um direito de todos, né, a escola ela passa a ser um espaço muito importante, porque, sobretudo quando a gente está presencialmente, né, é possível, ainda que esse aluno não consiga vocalizar o seu sofrimento ou a violência que ele vem sofrendo, a gente consegue, nesse diálogo constante com o aluno e com a comunidade escolar, de forma geral, e identificando, né, alguns sinais de violação de direito. Então, nesse momento de distanciamento social, é um momento onde as nossas redes elas precisam estar muito juntas, né, e muito fortalecidas. Justamente por conta disso, né, a gente precisa de criar uma visão além do alcance, né, desconstruir, tentar formas de chegar, porque tem inúmeros motivos que podem justificar, né, esse aluno não acessar a escola, ou então não trazer informação, e alguns, inclusive, não vão buscar lá cartão e tudo mais. Mas acho que a questão fundamental é a gente entender que esse espaço é um espaço né, é um espaço de garantia de direito, né, e sendo, sobretudo, as crianças e adolescentes, né, um grupo privilegiado para a Constituição nesse sentido, a gente vai tentando criar formas, né, reorganizar as formas. A gente tem, geralmente, algumas maneiras que elas são constitucionais e tradicionais de intervir nesses quadros de violência, mas esse estado de pandemia, ele nos obriga a usar, né, as formas convencionais, pactuadas, mas ele também nos obriga a entender um pouco mais qual é a outra maneira que a gente vai conseguir responder a isso. Com relação aos caminhos, né, a gente sabe que o Brasil ele é um país marcado pelas realidades completamente distintas. Muitas vezes a gente vive numa mesma rede de ensino, numa mesma rede de ensino, diferentes realidades. Aí o papel do gestor, né, é garantir esse direito à educação, conforme já falei, a cada estudante, compreendendo aí as suas inserções e os diferentes contextos que eles vivem. E também é importante considerar aí, conforme já falei ao longo da minha fala, as dificuldades de estruturar do país, e o nosso desafio, ele se relaciona quando a gente consegue entender, não buscar responsável, né, nesse não acesso, ou às vezes até se colocar no lugar de culpado, de não estar conseguindo, porque é um processo que, conforme falei, a gente vai sair juntos. Então é preciso que a gente pense que qualquer dissintonia nesse contexto, ele está muito relacionado a um conjunto de fatores que não tem uma única maneira de sair dele, senão essa proximidade maior das instituições, um estreitamento, ainda que com distanciamento social, conforme falou o Flaviane, dessas relações, né? Então a gente precisa quebrar alguns tabus, entender como é que a gente vai pensar, e tem coisas também que a gente não vai conseguir responder, né? É um momento novo, é um momento onde todos nós estamos ressignificando muitas coisas, mas é um momento onde a gente precisa estar aberto, né? Se a escola é um espaço privilegiado de transmissão de saber, né? Essa pandemia também trouxe essa ressignificação, da gente entender a comunidade de saber, mas comunidade de abertura de aprender com esse novo.
Então, os desafios colocados pela pandemia estão aí, né? Mas é preciso que a gente entenda ele não de maneira isolada, mas de maneira muito mais conjuntural. E aí a gente possa pensar em alguns caminhos. Então, não tem uma receita de bolo, né? Qual é o melhor caminho. Hoje eu ainda entendo que quando a gente usa esse poder da comunicação, da fala, entre a gente, entre a comunidade escolar, qual é o meio? É identificar nesse território onde a gente está, quais são as formas, quem são as pessoas, porque às vezes você não consegue atender, acessar esse aluno, mas o fato de você estar ali fisicamente naquele espaço há algum tempo, você sabe quem é a pessoa. Eu por exemplo, estou lá na Quinta CRE, eu preciso saber, né, na condição de gestor, estou ali, de professor, quem são as lideranças, quem são as pessoas que falam pelo Parapeso, né? Então, Parapeso é uma comunidade que está lá no entorno da Quinta CRE. Então, eu identificar essas outras formas de comunicação, esses outros sujeitos traz para nós a possibilidade de dividir essa responsabilidade, porque a garantia do direito e da proteção, né, desse aluno não a própria Constituição diz, a escola é um espaço de proteção, mas a escola não é o único. Então, toda a sociedade ela precisa se posicionar quando tem alguma situação de violência, seja contra a mulher, seja contra a criança ou adolescente. Então, acaba sendo um momento que a gente tem que estar bem afirmado com esse papel social de poder se colocar diante da violência, diante da violação. Então, pensar as instituições é um caminho interessante, né? Porque na qualidade de escola, a gente tem os limites institucionais, mas a gente tem outras instituições que têm outros limites institucionais e outras aberturas institucionais. Mas quando a gente consegue parcerizar, né, a gente consegue atingir e atender de maneira um pouco melhor qualificada nesse atendimento. Então, eu acho que, eu penso isso, né, que nem mesmo uma mescla de instrumentos ou de possibilidades poderia nos trazer uma resposta efetiva, mas é o conjunto é um repertório de instrumentos e de possibilidades que a gente traz que a gente vai conseguir construir uma forma de apoiar e de proteger essas crianças e adolescentes da nossa rede. Então, ouvindo sempre esses alunos, ouvindo as famílias deles, né? A gente tem tido também algumas experiências de encontro com famílias. Então, a família também tinha um pouco essa coisa de ver a escola como um lugar onde lá eu coloco meu aluno e o meu filho, né? E a escola tem que responder todas as questões que vai ocorrendo. Então, essa pandemia ela trouxe também uma ressignificação do papel dessas famílias, que ela vai ter que estar muito mais junto com a escola, ela vai ter que, considerando os desafios que estão colocados, porque a gente sabe que tem um número grande de pessoas que permanecem trabalhando em situações que não modificaram tanto, né? E de uma certa maneira se expondo também, mas que a gente vai ter que estar junto. Então é um momento onde a gente só vai encontrar, já falei isso, e vou reforçar saídas, se forem saídas de modo eletivas. Queria agradecer a Jo, agradecer a Flaviane. Vou retornando aqui para fazer umas duas questões para a Flaviane, que naquele outro momento eu acabei caindo e não consegui fazer, tá? A primeira questão, Flaviane, ela é com relação à educação infantil, né? Com relação ao vínculo com os pequenos, surgiram muitas questões, muitas perguntas, muitas dúvidas sobre esse tema, né? Então, a pergunta, na verdade, né, a questão é como conseguir manter esse vínculo em função de todas as dificuldades, né? Inclusive, tem vários relatos, né, tanto de creches como de escolas de educação infantil, de EDIs, que tentam manter o vínculo e enfrentam alguma dificuldade. Então, a questão seria no sentido da importância de se manter esse vínculo. Tá? E a segunda questão, Flaviane, ela é uma questão que aparece, é uma preocupação de vários profissionais de educação. Eu vou fazer a leitura na íntegra da pergunta, né? Ela diz o seguinte, ó: para que possamos oferecer um ambiente acolhedor e psicologicamente saudável, precisamos também nos sentir acolhidos e saudáveis mentalmente.
qual a iniciativa da SME/NIAP em relação aos cuidados com os servidores? Então, essa é uma questão importante que eu acho que você até teria aí algumas coisas para estar colocando para a segunda e para a primeira questão. Vou passar a palavra, então, de novo para a Flaviane. Já vou me despedindo, agradecer a presença, a participação de todas e todos. Tá? Um ótimo dia para vocês. Flaviane, com você. Olá, voltei. Então, vamos lá. Educação infantil, né? Desafio, né? Até por conta da faixa etária, né, dos alunos da educação infantil. Como a gente acessa esse aluno de modo remoto? Me parece que o caminho, né, não tem outro caminho, é a família. Inclusive, instrumentalizar essa família, tentar construir cada vez mais proximidades com essa família, para que, inclusive, instrumentalizar a família para que ela possa desenvolver alguma atividade, alguma estimulação no seu filho, né, nesse pequenininho que está lá em casa nesse momento, com os seus pais, com os seus familiares. Então, acho que é um grande desafio, porque a gente precisa se aproximar das famílias, porque é a família que vai mediar o processo com essa criança. Então, eu percebo que esse momento de pandemia, talvez ele tenha agudizado alguns processos, né? Algumas questões que a gente já tinha. Então, a questão da proximidade com as famílias, né? As famílias que já eram mais próximas da escola, talvez nesse momento, tenderam a continuar próximas. Aquelas famílias que a gente já tinha um certo distanciamento, uma dificuldade no acesso, talvez a gente tenha também agudizado esse esgarçamento. Mas na educação infantil, pensar a proximidade com a criança, né? Eu acho que é muito importante a gente não perder de vista a importância de manter um vínculo com essa família, com essa casa, com essa criança, até por conta da estimulação dessa criança, do desenvolvimento dela. Talvez seja o caminho se aproximar da família, e vamos ter que criar, né? Não está escrito em lugar nenhum, não tem uma receita de bolo como a gente se aproxima da família. Como é que a gente cria essa proximidade? A gente vai ter que pensar junto, criar estratégias, às vezes, inventivas e criativas de possibilitar essa aproximação e fazer esse processo acontecer, né? Então, sempre acho que o coletivo tem força e quando a gente pensa junto, a gente consegue, talvez, caminhar. Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto do William, né, da pergunta, foi ações que a SME/NIAP está desenvolvendo, pensando a saúde mental, né, do professor, da equipe da escola. Bem, isso tem um pouco a ver com o que eu acabei de dizer, que a gente precisa criar estratégias e práticas coletivas, inventivas, criativas. Nós somos um setor que apresenta em cada coordenadoria uma equipe interdisciplinar que já oferta um trabalho há 10 anos na rede, um trabalho de apoio. Esse é o trabalho das equipes PROINAP, do psicólogo, do assistente social, apoio às escolas. Então, a gente já vem fazendo esse trabalho que, nesse momento, percebo que estamos cada vez mais se reinventando e se constituindo de outro modo. A gente está ofertando um grupo de apoio mútuo a professores, a funcionários da escola, professores, gestores. Esse grupo vem acontecendo desde o início da pandemia, até porque já era um desejo antigo. Nesse momento, ele se materializou de modo remoto, né? Ele acontece né, pela plataforma à distância, mas ele já era um desejo antigo, então eu quero dizer que já tem um trabalho que é construído há 10 anos e que nesse momento a gente está transformando ele de modo à distância, online, mas a gente tem esse grupo que inclusive está aberto para todo e qualquer professor da rede participar. É um grupo de apoio mútuo, e o foco desse grupo é discutir os atravessamentos da pandemia nas questões de trabalho, na vida social, né, nas questões que rebatem aí de modo muito diferente para cada um de nós. Eu estou, inclusive, à frente da condução, eu e o William, né, na mediação de um desses grupos, e posso dizer que é muito potente a gente possibilitar o espaço de escuta, isso que eu falei tanto aqui no webinário, né, um espaço de fala e de escuta, para que esses professores possam falar e se ouvir, né, e a gente poder mediar esse processo. Então, isso é um canal, a gente também tem criado outros meios de se aproximar, inclusive de alunos. Fizemos um processo falamos aqui, né, assistimos um vídeo no início do webinário, os alunos enviaram
notícias deles, né? Era mande notícias de vocês, e eles enviaram, né? Tivemos mais de 1000 respostas. Então, são modos que a gente vai criando, né? De fazer também a fala chegar, né? Já que é tão importante falar, que essa fala possa chegar até nós. Então, estamos aí. Bem, isso é a iniciativa em entrada do NIAP, mas temos outros setores da Secretaria também ofertando as suas práticas nesse momento de pandemia. Eu acho que era isso por enquanto. Bárbara. Obrigada, Flaviane. Obrigada, Jo, né? Nossa Jocelene. William, Kátia Rios, Heloísa. A gente está caminhando para o encerramento do nosso webinário. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram, que estiveram conosco aqui essa manhã. Eu quero agradecer especialmente também aos profissionais do PROINAP, que são a nossa equipe. Com certeza eles também tiveram que se reinventar, refazer o trabalho aí para estar junto com as escolas, com os alunos, com as famílias. A gente viu um pouquinho aí do nosso trabalho nesse vídeo que a gente apresentou, de um projeto que a gente tem no setor o Corpo Expressivo. Com certeza o trabalho de vocês, dos nossos profissionais do PROINAP, estiveram conosco aqui nas nossas palavras, nas nossas apresentações hoje. Flaviane falou do grupo de apoio mútuo, a gente vai enviar aí um convite para todos os professores que se inscreveram nesse webinário, mas também é um grupo aberto para a rede, podem convidar colegas e divulgar. É um espaço potente, aí, como o Flaviane falou, um espaço aí para a gente fazer um bom uso da palavra, de circulação aí de afetos e de saberes. A gente, então, se coloca à disposição, tanto a gerência e as equipes também regionais aí do PROINAP, junto às escolas. Flaviane falou que são muitas questões, a gente não conseguiu responder todas, mas com certeza elas farão parte do planejamento das nossas equipes. Nós somos uma equipe da Secretaria de Educação, trabalhamos juntos aí com as escolas, com as coordenadorias, a gente vai transmitir para nossas equipes as questões de cada CRE, de cada professor, de cada escola, para compor aí o trabalho desse ano e do ano de 2021 aí, que também, como disse a Heloísa, é o grande desafio aí de toda a educação, de toda a sociedade, lidar com a pandemia da Covid-19. Eu quero agradecer mais uma vez, obrigada e até breve.